estudos que nós temos feito aqui na igreja, eu tenho realmente chamado a atenção dos irmãos para um desejo que cada um de nós tem de que haja um compromisso sincero e verdadeiro no coração de cada um de vocês. Assim como eu desejo que o Senhor fortaleça cada dia mais e faça crescer em mim esse desejo que eu tenho de fazer a vontade de Deus e estar comprometido com a palavra de Deus. E a minha pergunta é para cada um de vocês: você está verdadeiramente comprometido com Deus? Não precisa levantar a mão, mas eu gostaria apenas que você fizesse essa reflexão, olhando para trás, olhando para a sua vida, olhando para as suas atitudes, olhando para o seu compromisso com as coisas de Deus. Em que nível cada um de nós está? Que nível de comprometimento cada um temos diante de Deus? Cada um de nós, obviamente, está em um degrau desse nível de comprometimento. E nós que estamos aqui na frente na condição de ensinadores, nós queremos que um dia cada um de vocês esteja comprometido conosco também nesse desejo de instruir e de ensinar, não apenas de estar presente e estar comprometido como alguém que faz parte do corpo de Cristo da Igreja de Deus, mas também nesse desejo de ajudar outros a ter esse compromisso com Deus. O versículo que nós iremos ver hoje, 2 Timóteo, no capítulo 3, o versículo 16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Na semana passada esse versículo foi citado e eu desejei então nessa semana explicá-lo, conversar sobre ele. Por quê? Porque o desejo de querer ajudar outros a chegarem ao conhecimento da verdade, da palavra de Deus e da vontade de Deus e do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para pagar por todos os nossos pecados, eu sei que está no coração de cada um de vocês. Mas antes de querer ajudar outros, você precisa também saber se você verdadeiramente está no nível de comprometimento que lhe possibilita ajudar alguém. Sabe aquele versículo da Bíblia que fala do cego guia de cego? Então, realmente, muitas vezes a gente tem o desejo de ajudar, mas às vezes a gente precisaria ser ajudado e nós somos cegos tentando guiar outros cegos. Espero que não seja assim conosco, não seja assim com nenhum de vocês. Então, o que nós que viemos aqui na frente sempre esperamos de vocês é esse compromisso com Deus, com a doutrina da igreja e com a Bíblia como a autoridade suprema e final na prática da nossa fé. E quando eu falo a respeito de a Bíblia como autoridade suprema e final na prática da nossa fé, eu estou falando daquilo que nós cremos e aquilo que nós estamos desejando ensinar a cada um de vocês. E tudo isso começa com a primeira frase desse versículo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Quando a palavra de Deus fala que toda a Escritura é inspirada por Deus, ela fala que Deus é quem nos deixou esse livro. Deus é quem escreveu esse livro. Nós sabemos que homens foram usados por Deus para escrever esse livro. Nós estudamos os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Foram escritos por Moisés. Nós temos esta carta de Timóteo aqui, que foi escrita por
Paulo. Então, como toda a Escritura é inspirada por Deus? Bom, segundo Pedro, no capítulo 1, ele explica mais ou menos como funciona essa inspiração de Deus. Ele fala que homens santos falaram da parte de Deus. Então, quando a palavra de Deus diz que toda a Escritura foi inspirada por Deus, ela está dizendo para você e para mim, pode confiar, porque esses homens que foram escolhidos para escrever são homens santos que Deus escolheu a dedo e soprou no ouvido deles o que deveria ser escrito. Então eles não escreveram por conta própria. Eles foram inspirados por Deus. Se você tem a sua Bíblia aí, você pode abrir lá. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 20. Diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem. Então, Pedro estava aqui profetizando, escrevendo a palavra de Deus, e ele mesmo afirma, então, inspirado pelo próprio Deus, que nenhuma profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, soprados pelo Espírito Santo, conduzidos pelo Espírito Santo para escrever da parte de Deus o que era a vontade de Deus. Então nós podemos confiar que toda a Escritura verdadeiramente é inspirada por Deus. Então, se eu estou agora estimulando os irmãos a crerem então que a Bíblia é a palavra de Deus, então se a Bíblia realmente é a palavra de Deus, nós como servos de Cristo, nosso Senhor, nós estamos aqui para obedecer a tudo o que Ele nos deixou escrito. E esse é o objetivo de nós estarmos aqui, compreendermos a palavra de Deus, para que nós possamos estar obedientes a tudo que Ele nos deixou escrito na sua palavra, certo? Agora, a própria Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, dizendo que ela é útil para o nosso ensino. Então não sou eu que estou dizendo que vocês podem confiar nessa palavra. É a própria palavra de Deus que está dizendo. Ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino de cada um de vocês. Então nós estamos aqui na frente para ensinar a palavra de Deus. Nós exortamos a cada um de vocês que leiam e estudem a Bíblia em casa. Nós fazemos vídeos e colocamos na internet para explicar mais coisas da palavra de Deus para que as pessoas possam compreender. E nós exortamos a cada um de vocês a viverem esse ensino que é transmitido, porque ele não é ensino nosso, ele é ensino de Deus. Você vai estar vivendo a palavra de Deus, você vai estar vivendo a vontade de Deus quando estiver vivendo esses ensinos. Então, nós estamos aqui para isso, para ensinar a Bíblia, e vocês também são estimulados por Deus a ensinar uns aos outros e ensinar a outros que hoje não estão aqui. Existem diversas formas de ensinar, porque alguns poderiam dizer assim: Rogério, mas você já tem uma certa experiência, é por isso que você está aí na frente ensinando. Mas quais são as formas que existem para se ensinar? Uma delas é essa, como professor. Então eu poderia dizer que hoje eu estou aqui ensinando, e todos os domingos nós estamos aqui ensinando. Todas as terças-feiras nós temos estudo bíblico aqui. E estamos aqui desejando ensinar. E gostaríamos de convidar todos vocês para estarem conosco para aprender. Nós nos oferecemos a ir na casa de cada um de vocês, ir na casa daquele que nos solicitar, e nós nos voluntariamos então a faça o convite, porque nós desejamos, nós estamos nos oferecendo para ir à sua casa para conversar sobre a palavra de Deus, sobre o ensino da Bíblia, sobre questões pessoais aonde Deus pode ajudar na sua vida. Você tem se esforçado para aprender das coisas de Deus? Por isso aquela primeira pergunta: vamos lá até o nível de compromisso que cada um de nós tem com Deus.
Nós temos realmente nos esforçado a conhecer e entender cada vez mais qual que é a vontade de Deus para a nossa vida. Ele morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados e ressuscitou para ser Senhor das nossas vidas. Às vezes, a gente é obrigado a fazer essa crítica e não leve a mal no sentido de que possa ser pessoal ou estou me dirigindo a você, mas é para todos, para que cada um dos que nos ouvem possa realmente elevar esse nível de compromisso. Jesus Cristo morreu na cruz para pagar pelos seus pecados e Ele ressuscitou para ser Senhor da sua vida. Você crê nisso? Creio, só que depois que eu criei, eu deixei Ele lá, no lugar dele como Senhor, e eu fui cuidar da minha vida. Qual é o nível de compromisso? Se Ele é Senhor, amanhã Ele não vai ser Senhor também? Eu aceitei Ele como Senhor e Salvador da minha vida hoje. Amanhã é outro dia, Ele que fique no lugar dele como Senhor. Muitos gostam de construir então um pedestal e colocar o Senhor lá no pedestal para ser honrado de vez em quando você lembra dele, que Ele está lá, mas Ele fique lá e eu aqui. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Onde que Deus quer habitar? Não é nos nossos corações, não é nas nossas vidas. Então, a palavra de Deus, ela deve ser ensinada a nós. E nós estamos aqui para ensinar, mas não apenas como professores. Eu posso dizer, como eu falei, nesse momento estou aqui para ensinar nessa condição como se fosse eu um professor. Mas nós podemos ensinar também com o nosso exemplo. E aí entra você. E é nesse momento que você entra nessa história toda. Por quê? Porque se eu falo e você não pratica, o exemplo não surte efeito nenhum lá fora. Se eu falo e eu mesmo não pratico, o exemplo não surte efeito nem aqui dentro. Então nós temos que ser um exemplo daquilo que nós ensinamos. A palavra, ela convence, mas o exemplo, ele arrasta multidões. Então nós precisamos ser o exemplo. Ali no slide ele coloca uma senhora perguntando para outra senhora: o que você faz para que o seu filho coma frutas? Porque o meu filho não come frutas. E o que ela está comendo? Sanduíche. É óbvio que o filho vai imitar a atitude da mãe. E como é que a outra faz para que o filho coma fruta? Ela também come fruta. Para mostrar para ele, para dar o exemplo. O melhor exemplo que eu poderia mostrar para vocês de uma lição de exemplo, ele vem do próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo, ele não apenas ensinava como um professor, mas ele vivia aquilo que ele ensinava. Ele não só ensinava humildade, mas ele vivia a humildade. Ele vivia humildemente. Ele não só ensinava mansidão, mas ele era manso, como a palavra de Deus mesmo diz que ele era manso. Ele não só ensinava a amar, mas ele amava o seu próximo. Ele não só ensinava a servir, mas ele servia. Na noite mais difícil que eu considero da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto ele esteve aqui na terra, ele ensinou como que deve ser uma reunião de crentes, como que deve ser essa comunhão que nós devemos preservar constantemente. Naquela noite anterior à sua crucificação, eles cantaram, eles comeram juntos. Jesus ensinou muitas coisas para eles. Jesus apontou pecados também. Ele chamou a atenção, ele corrigiu, ele repreendeu os discípulos também. E Jesus deu um exemplo de serviço. Irmãos, naquela noite ele partilhou uma refeição com pecadores indignos. Os discípulos, eu estou falando dos discípulos. Todos estavam ali, mas todos aqueles que estavam junto com ele naquela refeição, horas mais tarde, o abandonariam, o deixariam sozinho.
E ele sabia disso. O mais corajoso dos discípulos negaria Jesus por 3 vezes ainda naquela noite. O traidor o entregaria para ser crucificado. Até o diabo estava presente naquela noite. Porque a palavra de Deus fala em Lucas no capítulo 22, versículo 13, vocês podem conferir, de que o diabo entrou em Judas. E em João, no capítulo 13, ele vai falar a respeito de que o diabo, já naquela ocasião, no momento em que eles estavam sentados à mesa, o diabo pôs na mente de Judas de trair o nosso Senhor Jesus Cristo. E mesmo assim, a Bíblia diz que ele amou a todos e amou até o fim. Vejam que exemplo de amor, irmãos. Um amor que coloca o nosso Senhor Jesus Cristo com disposição para servir. Ele não negou aquela refeição a nenhum daqueles homens. Ele partiu aquela refeição com gente desleal. Até esse presente momento, eles estavam agindo como traiçoeiros, porque eles iriam abandonar o Senhor Jesus. E mesmo assim, amando aqueles que estavam com ele e repartindo daquilo que eles tinham à mesa e comendo com todos, ele diz: fazei isto em memória de mim. Aí quando eu pergunto para as pessoas, fazer isto o quê? Algumas pessoas me respondem: é um cerimonial que é para fazer, Jesus está mandando fazer um cerimonial. E toda essa lição, todo esse ensino e todo esse exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, ele se perde quando os homens não prestam atenção no que ele verdadeiramente estava ensinando, no que ele verdadeiramente queria ensinar por intermédio do exemplo que ele estava dando naquela noite. Então, enquanto eles discutiam, os apóstolos, sobre quem deles era o maior no reino dos céus, Jesus toma uma bacia de água e ele sai lavando os pés dos discípulos. De todos. De Pedro, que chega a dizer assim: não, Senhor, não vai lavar o meu pé? É o Senhor. E Jesus disse: se eu não fizer isso, tu não tem parte comigo. Então lava o corpo inteiro. Pedro era exagerado, né? Ou tudo ou nada. Judas também. Jesus se humilhou perante ele e lavou os pés dele. A palavra de Deus diz que ele fez isso a todos. Em João no capítulo 13, no versículo 14, ele explica por quê. Ele diz: se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos servir, também vocês devem servir uns aos outros. Essa é a lição que o nosso Senhor Jesus Cristo está querendo passar para nós, para os discípulos e para nós. Porque eu vos dei o exemplo, ele diz, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, quando ele fala de comer indignamente, alguns dizem que comer indignamente significa, por qualquer pecado, você não tem o direito de participar da comunhão dos santos. Será que era isso que Paulo estava falando? Ou Paulo estava falando daqueles que recusam a comunhão a uma pessoa porque eu faço juízo de que tipo de pecado pode ou não pode participar da comunhão? Então, será que indignamente significa você não ter o direito de participar? Ou indignamente significa você tirar o direito de alguém de participar? Porque Jesus deu o exemplo e ele não tirou o direito de ninguém de participar daquela ceia. Veja, irmãos, que exemplo o nosso Senhor Jesus Cristo dispensou. Ele não deixou um exemplo de separação. Ele não deixou um exemplo de acepção de pessoas, de melhores e indignos inferiores.
Continuando em 2 Timóteo, no capítulo 3, o versículo 16, ele não fala apenas que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino. Ele também fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para a repreensão. E o que significa repreensão? Admoestação, advertência, bronca, disciplina, né? Chamar a atenção, puxar a orelha. Em Hebreus, no capítulo 12, lá no versículo 6, ele fala que o Senhor nosso Deus corrige a quem Ele ama. E açoita, no sentido de dar uma surra, inclusive, assim, né? Nesse sentido, assim, de puxar a orelha, açoita a todo filho a quem Ele recebe. Isso é repreensão. Toda a Escritura, a palavra de Deus, ela não é só útil para o nosso ensino. Ela é útil também para nos repreender, para chamar a nossa atenção. Esse é um estágio onde a maioria de nós permanece por muito tempo no que diz respeito ao avançar no crescimento espiritual, no compromisso com Deus. Por quê? Porque a palavra do Senhor está constantemente nos puxando a orelha e nos corrigindo. Nós erramos, ela puxa a orelha novamente e nos corrige. Então, o próximo estágio é essa correção. Ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para correção. Então, a correção é como se ela fosse um retorno ao ensino. Você foi ensinado, fez errado, Deus vai lá e puxa a tua orelha e chama a tua atenção, repreende e traz você de volta para a correção. A correção, então, é um ensino de um jeitinho diferente, como quem está dizendo assim: agora vou tentar explicar de outro jeito, com outras palavras, quem sabe você aprende. Então é um reensinar de uma forma diferente para corrigir as falhas, para que você não precise ser repreendido novamente, até que o homem de Deus então seja perfeito, até que o homem de Deus ele seja educado na justiça. E educação, nesse sentido aí, significa maturidade. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Quando você chama a atenção dos seus filhos, primeiro você ensina. Depois que você ensinou, você não ensina de novo. Se ele errar, você vai lá e disciplina e corrige. Depois que ele não comete mais aquele erro, quando ele não faz mais, não tem mais aquela atitude que foi corrigida, aí você diz que agora eu tenho um filho educado, meu filho é educado. Quantos pais, quantos nós pais, não gostaríamos de falar sempre isso do meu filho? Nisso meu filho é educado, mas naquilo ainda não, falta ainda, então eu tenho que educar ele, por isso eu tenho que constantemente estar corrigindo e disciplinando. Então, esse estágio da educação significa maturidade, significa aprendizado, significa que o homem de Deus, ele agora está perfeito, como a palavra de Deus fala lá em 2 Timóteo 3,16, está perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então toda a Escritura ela é inspirada por Deus e ela é proveitosa para nos ensinar. Para algumas vezes nos dar bronca, nos corrigir. Isso significa repreender, puxar a orelha. Para nos corrigir e para instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, se você está comprometido com Deus, e a minha pergunta ela permanece: você está comprometido com Deus? Em que nível você está comprometido com Deus? Se você está comprometido com Deus, você deve estar disposto a aprender de Deus. Você deve estar disposto a aceitar a repreensão de Deus. Você quer ser educado na justiça. E você quer ser preparado para toda boa obra. É para isso que nós estamos aqui. Então nós convidamos você a fazer isso junto conosco. Porque nós ainda estamos também caminhando nessa jornada de estar
preparado para toda boa obra. Então, nós não estamos aqui apenas ensinando, mas nós também estamos sendo ensinados por Deus. Nós não estamos aqui apenas corrigindo, mas nós estamos constantemente sendo corrigidos também por Deus. E pelas repreensões que vêm das Escrituras a mim e a cada um de nós estamos sendo educados na palavra da verdade. Então, como o apóstolo Paulo certa vez falou de si mesmo, e eu posso falar isso de mim, e cada um de nós pode falar de nós ainda não chegamos à perfeição. Mas nós prosseguimos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E nós convidamos então você também a prosseguir junto conosco todos os domingos, todas as terças-feiras, nos estudos bíblicos, nos sábados lá em Governador Celso Ramos, ou na sua casa que seja, nós iremos lá. Alguns dirão, mas a Bíblia é um livro complicado, não é? A Bíblia não é para qualquer um, é difícil de entender. É fácil o Rogério chegar lá na frente e dizer toda a Escritura é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, eu concordo, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, mas a Bíblia, ela é para gente estudada, não para mim. Eu sou uma pessoa simples. A Bíblia é para os teólogos. Eu tenho pouco estudo. Será? Se você pensa assim, eu acredito que alguém já te enganou. Alguém já conseguiu fazer a sua cabeça. Por quê? Porque como falar que a Bíblia é só para pessoas letradas, para sabidões e para espertalhões, quando a palavra de Deus diz que quando nosso Senhor Jesus Cristo buscou seguidores, ele pegou gente simples, gente humilde, gente pobre, gente sem estudo, e todos compreenderam. Esses homens santos que foram escolhidos por Deus, inspirados para escrever nas Escrituras, eram homens pescadores e letrados, mas entenderam muito bem a mensagem. Então nós somos capazes sim. Então, o que eu vou falar agora para os irmãos, com isso que eu pretendo falar agora, eu pretendo mudar esse pensamento. Eu pretendo dizer para vocês que a Bíblia é um livro simples. A Bíblia é um livro, sim, fácil de entender. E a Bíblia foi feita para cada um de vocês. A Bíblia foi feita para você, foi feita para mim entender. Ela é simples. Deus, Ele sabe que você é capaz de entender tudo o que Ele ensinou aqui nesse livro. E Ele quer que você aprenda e quer que você viva esses ensinamentos. O Senhor quer que você seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Depende apenas de uma decisão sua, de uma escolha sua. Você quer servir ao Senhor perfeitamente e perfeito e habilitado para toda boa obra? Eu gostaria de mostrar uma imagem agora. Eu tirei ela da internet. Talvez alguns de vocês já tenham visto, outros não. Então, olhando para essa imagem, essa fotografia, eu gostaria de explicar para vocês como a Bíblia ela é simples, ela é fácil de entender, ela é sem complicação. Os ensinamentos da Bíblia eles devem ser aceitos e postos em prática exatamente como está escrito, sem interpretações, sem metáforas ou simbolismos, que é o que a maioria das pessoas usa, ou espiritualizações das passagens bíblicas. O que é o que é. Então, vocês estão vendo uma imagem aqui que a pedra parece que está flutuando. Isso é o que as pessoas fazem com a Bíblia. Isso é o que os teólogos fazem com a Bíblia. Você olha para isso aí, e daí você diz assim, agora eu vou dar uma explicação para isso. Isso aí é
uma fotografia extraterrestre. Um OVNI fez essa pedra flutuar. Outros vão dizer assim, não, isso aí, na verdade, é o que a gente chama de montagem. Montagem cinematográfica ou uma montagem de computador. Alguém que seja mais racional, ele vai dizer assim, não, é que você não está enxergando ali, mas é que essa pedra ela foi agitada e no momento em que ela estava no ar, alguém foi e bateu a foto. É o que eles fazem com a Bíblia, irmãos. E na verdade não é nada disso, é só isso aí, ó. É uma fotografia que foi tirada exatamente do jeito que está. Não tem montagem, não tem truque, não tem ET. Quando a gente pensa na palavra de Deus, quando a gente pensa na Bíblia, alguns dizem que é impossível você interpretar e entender a palavra de Deus de uma maneira simples, porque as pessoas enxergam a Bíblia desse jeito aqui. Então não dá, como é que eu vou explicar isso aqui de uma maneira simples? E daí as pessoas começam a dizer o que não é. Então tenta reinventar a simplicidade da palavra de Deus. E o que eu estou argumentando nesse momento e dizendo para você, você pode entender a Bíblia porque você vai olhar para o texto, ler e compreender do jeito que está escrito. Se Deus mandou Abraão sair da terra dele, da parentela dele, e ir para uma terra que Deus iria mostrar, e essa terra seria dada a Abraão e aos seus descendentes, é isso que Deus está dizendo. Isso significa que Deus não estava falando com você. Deus estava falando com Abraão. Então não ressignifica isso não. Não pensa que se você largar tudo e ir para a terra de Canaã, abandonar sua terra, os seus parentes, Deus vai te abençoar lá. Não vai. Porque Deus não falou isso para você. Deus falou isso para Abraão. E o texto é claro. Aceite o texto do jeito que ele está escrito. Então, algumas pessoas vão falar assim, mas a palavra de Deus, a Bíblia, não pode ser interpretada desse jeito que você está falando, literalmente. Ou de uma forma simples e natural, pela simples leitura. Daí eu pergunto, por que não pode? Aí alguém vai dizer assim, é porque senão ela vai se contradizer, porque às vezes Deus manda fazer uma coisa e depois Deus manda fazer outra. Então você tem que enlouquecer, virar a coisa de cabeça para baixo para tentar explicar. Porque em um lugar Deus manda fazer sacrifício, no outro lugar Deus manda circuncidar, em um terceiro lugar Deus manda fazer cerimoniais de batismos e purificações. E quando ele manda fazer esses cerimoniais de batismo de purificação, cada um diz que é de um jeito diferente. É por imersão? É por imersão, tem na Bíblia. É por aspersão? É por aspersão, tem na Bíblia também. É por derramar água na cabecinha? É também. É de criança? Tem também. É adulto? Tem também. Então não dá para interpretar literalmente, Rogério. Por quê? Porque senão a Bíblia vai se contradizer. Então como é que a gente explica essas contradições bíblicas? Como é que você vai aceitar a Bíblia do jeito que ela é, sendo que às vezes ela fala uma coisa, em outros momentos ela fala outra. No momento ela fala que a justificação é pela graça, mediante a fé, não por obras. O homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei. Aí em outro lugar vai dizer, veja que o homem não é justificado apenas pela fé, mas é necessária a obra, não fé somente. Então, como é que eu vou explicar isso? Você falou que era simples, Rogério, é só virar a pedra ali e ela vai ficar, aceitar o que está escrito. E é simples. Você precisa lembrar uma coisa apenas.
com quem Deus está falando. Deus está falando com você? Quando Ele mandou sacrificar, Ele estava falando com você? Quando Ele mandou circuncidar, Ele estava falando com você? Quando Ele mandou, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, Ele estava falando com você? Quando a gente fala do Velho Testamento é fácil, né? Mas daí quando chega no Novo Testamento, todo mundo diz, agora Deus está falando comigo. Então quando Deus disse, ide, se pegar em serpente, se alguma coisa mortífera você tomar, não vai te fazer mal. Ele estava falando com você. Não precisa reinterpretar. O que ele disse é o que ele disse realmente. É o que está escrito. O que acontece é que nem sempre ele disse para você. Então nós precisamos entender na palavra de Deus quando Deus está falando conosco e quando Deus não está falando conosco. Senão, realmente, a Bíblia vai virar isso aqui para você. E daí você vai ter que interpretar o que está acontecendo aí, como é que essa pedra está flutuando, porque eu não estou entendendo. E daí vai surgir um monte de gente com diversas teorias para explicar como é que pode isso aí, sendo que não era nada disso. Sendo que a verdade é uma foto que foi tirada lá de um lago qualquer, ou uma poça d'água aparentemente. Então a palavra de Deus nos diz assim: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E manejar significa olhar para ela do jeito correto, não assim. Olhar do jeito que deve ser olhado. Então, em primeiro lugar, quem está escrevendo, para quem está escrevendo e por que está dizendo o que está dizendo. Nem sempre Deus esteve falando comigo. Tem muitas coisas que eu posso aprender. Então Deus mandou Abraão sair da terra dele, da parentela dele e ir para a terra que ele iria mostrar, certo? Certo. Quem ia ser abençoado lá na terra de Canaã? Abraão e o seu descendente. Todo aquele que te abençoar vai ser abençoado. Todo aquele que te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso fidelidade da parte de Abraão. Eu aprendo com isso também que Deus é um Deus de pacto, que faz alianças, e que fez uma aliança com Abraão nessa ocasião, e que Deus é fiel sempre às alianças que Ele faz. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o nosso ensino. Então, ela nos ensina, se nós soubermos manejar ela corretamente. Senão, ela vai realmente virar o nosso cérebro de ponta cabeça. E toda a Escritura que é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, ela é para a minha correção, para a minha educação. Então eu posso compreender o que está contido ali que me ensina alguma coisa. Aquele texto não está ensinando que se eu fizer o que Abraão fez, eu vou receber as bênçãos que Deus prometeu para Abraão. Aquele texto está dizendo que se eu fizer o que Deus mandar eu fazer, Deus será fiel a mim, assim como Ele foi fiel a Abraão. Então eu tenho que encontrar na Bíblia aonde Deus está falando comigo. E é para isso que nós estamos aqui, irmãos. Nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus e encontrar na palavra de Deus quando Deus está falando comigo. Então, para finalizar, eu gostaria de fazer um apelo aos irmãos de que vocês participem dos próximos estudos que nós estaremos fazendo nos domingos aqui, porque agora nós vamos entrar numa série de estudos. E essa série de estudos e de conversas que nós teremos nos domingos
serão para falarmos de doutrinas básicas, ensinamentos assim fundamentais para a nossa fé, onde você vai entender quando Deus está falando com você. Coisas que a gente ouve aí fora e que vocês veem que aqui é diferente. Essa semana, no estudo de terça-feira, nós estávamos conversando e alguém disse assim, é que a nossa igreja, aqui, o nosso grupo, as nossas reuniões e o que nós ensinamos aqui, é muito diferente do que as outras igrejas ensinam. Aqui não tem cerimoniais, aqui não tem rituais, aqui a gente não prega batismos, aqui a gente não prega dízimo, aqui a gente não prega aquelas estruturas religiosas da lei. E lá fora tem tudo isso. Então a nossa igreja, o nosso grupo aqui é muito diferente. Nesses estudos nós estaremos falando por que é diferente. E basicamente é isso, irmãos. Por quê? Porque nem sempre Deus esteve falando conosco, ordenando coisas para nós fazermos. Eu gostaria de terminar com aquele primeiro versículo de 2 Timóteo 3,16, dizendo o seguinte, ele diz, toda escritura é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, repreensão, para correção e para educação na justiça. Mas vocês prestaram atenção que ele não diz que toda a escritura é para nós obedecer literalmente? É para o nosso ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação. Então, se você aprender, você for repreendido e corrigido nessas coisas, e você for educado, você vai perceber que nem tudo é para a nossa obediência, senão realmente você vai entrar em conflito. Então, procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem que se envergonhar e que sabe usar a palavra do Senhor. Esse maneja bem a palavra do Senhor, em algumas traduções ele é utilizado como divide corretamente, sabe tirar daquilo que é para nós o que não é para nós. E é mais ou menos isso mesmo que a Bíblia nos ensina. Toda a escritura é inspirada por Deus, mas tem algumas coisas que são para nós praticarmos e outras coisas servem apenas como exemplo para que outros pratiquem. Porque outros tiveram que praticar lá no passado para dar um exemplo para nós nos dias de hoje, para nós sabermos como é que Deus lida com os seres humanos. Não é para nós fazer igual. Deus não mandou nós fazermos igual. Hoje nós já estamos vivendo uma época diferente. Então vamos terminar agora em oração. E nesta oração eu gostaria de convidar cada um de vocês a assumir esse compromisso de compreender, a palavra de Deus do jeitinho que está escrito. Sempre que você tiver um texto que está complicado, que não lhe parece algo que é para nós nos dias de hoje, preste atenção no contexto. Quem está dizendo? Para quem está dizendo? É comigo? Deus está falando comigo? Ou está falando com outros? Tem um monte de gente que vai estar aí fora dizendo, não, é tudo para nós. Deus disse, tudo que pedirdes em meu nome eu vos darei. E se não acontecer isso na sua vida, a culpa é sua, tem algum problema com você, falta de fé, alguma coisa assim. Olha lá o texto com quem Deus está falando. Por quê? Porque isso não aconteceu nem com os apóstolos. Eu posso mostrar vários textos da palavra de Deus onde os apóstolos pediram e não receberam. Faltou fé da parte deles. Paulo era um homem sem fé, pois ele fala que foi posto um espinho na carne, que ele 3 vezes pediu para Deus e Deus não ouviu a oração dele, não atendeu o pedido dele. Falta de fé? Ou as coisas acontecem do jeito de Deus e não do jeito que nós queremos? Essa semana eu ouvi alguém falar a respeito, você tem que tomar posse das promessas que Deus tem para você. Mas são as promessas
que Deus tem para mim. Porque ele estava falando de prosperidade, de Deus dar um carro para mim, uma casa melhor, Deus me enriqueceu, Deus fazer coisas. Eu já li a Bíblia várias vezes, irmão, de capa a capa. Eu não encontrei nenhuma promessa semelhante. Na verdade, encontrei sim, mas não era Deus que estava prometendo, era o diabo. Ele disse: tudo eu te darei, tudo, se prostrado me adorar. Mas Deus não. Deus não falou isso para mim. Quem está falando e para quem está falando, isso é muito importante. Vamos baixar as nossas cabeças, vamos orar?